Olá pessoal, aqui é a Karine Schwab, doutora em psicologia, bem-vindos ao meu canal. O tema de hoje é: por que apenas especializações, MBAs e treinamentos empresariais não resolvem todos os problemas do mundo do trabalho? Então as empresas investem milhões em desenvolvimento dos seus profissionais, mas elas ainda continuam com alguns problemas de rotatividade, de falta de motivação, de engajamento, problemas de relacionamento interpessoal. Você mesmo já deve ter investido muito na sua carreira. A gente faz formações, especializações, cursos, mas alguns problemas eles ainda persistem. Muitas vezes não conseguimos chegar ainda onde queríamos, nos sabotamos, falta confiança, falta autoestima ou diversos outros problemas que temos no mundo do trabalho. E isso sempre me inquietou. Eu comecei nas organizações. No início da minha carreira, eu trabalhei por quase 10 anos numa organização, trabalhando com desenvolvimento de líderes, gestão de conflitos, gestão de pessoas, entrevistando, contratando pessoas para a organização. E essas situações, elas me inquietavam, porque eu percebia que apesar do grande empenho e dedicação do RH, da organização, em promover encontros, treinamentos, desenvolvimento de pessoas, alguns problemas ainda persistiam. Nós ainda tínhamos rotatividade, nós ainda perdíamos talentos, nós ainda tínhamos pessoas insatisfeitas, reclamando do seu trabalho. E então, eu fiz uma pergunta. E essa pergunta mudou a minha trajetória profissional. Eu me perguntei, mas o que é que está faltando? Se nós todos temos feito o nosso melhor. Então, eu tive vontade de conhecer as pessoas de uma forma mais profunda. E eu fui fazer uma formação em terapia familiar sistêmica, familiar, né? Olhar para essa questão da história, da família. E por muitos anos, inclusive até hoje, eu atendo pessoas, casais e famílias. Recebendo essas pessoas no meu consultório, eu ouvi muitas histórias. E aí, algo começou a se conectar. Ali eu comecei a entender. Sempre o trabalho de hoje estava conectado às histórias destas pessoas, às suas famílias, há mais de uma geração, muitas vezes. E então, ali eu fui percebendo o que tinha por trás de por que muitas vezes a educação formal não consegue alcançar alguns pontos para resolver determinados problemas. Isso começou a fazer muito sentido e então eu fui para o meu doutorado. E no meu doutorado, ao invés de escolher uma das áreas, clínica ou trabalho, história familiar ou performance, eu uni as duas coisas. E eu trouxe o tema da saúde mental no trabalho com a história familiar. Então, eu criei um modelo que olhava para resolver determinada questão para a história de cada um. E a partir desta história, buscar ferramentas e possibilidades de transpor esses problemas. E aí, tudo fez muito sentido. E aí eu percebi que algumas questões, elas não se resolvem com mais conhecimento ou apenas com a técnica, mas sim elas se resolvem com mais consciência. E é essa busca da consciência que muitas vezes as empresas não estão olhando e nós mesmos não olhamos. Não porque não temos a capacidade, não porque não somos dedicados,
Não é uma questão de dedicação. Mas porque muitas vezes é realmente difícil encontrarmos essa conexão. Fazer essa viagem ao nosso passado de uma forma verdadeira, aprofundada. Porque tem muitas questões na nossa história que a gente não quer olhar. Que às vezes não faz bem olhar. Ou que dói olhar. Então nós evitamos voltar para aquele lugar. Porque nós pensamos que muitas coisas da nossa história já estão superadas. As pessoas falam no meu consultório: ah, isso, aconteceu, mas já está superado, eu entendi. Aí quando eu vou perguntando, porque eu sou muito curiosa para conhecer as histórias das pessoas, e quando eu vou perguntando, aí eu percebo que a voz vai embargando, que os olhos vão lacrimejando, e aquilo que muitas vezes achamos que está resolvido, ainda dói, ainda deixa marcas. Então, este aprofundamento, eu diria esta coragem de olhar para as nossas histórias e buscar o sentido, ela é essencial. E é isso que muitas vezes a educação formal, os treinamentos, especializações que buscamos não alcançam. A busca do conhecimento, ela é essencial. Mas nós precisamos aprofundar também a nossa história. E talvez você se identifique com isso. Você já buscou, já fez treinamentos, já participou de programas de desenvolvimento, mas algumas coisas ainda persistem. E você mesmo se cobra. Por que eu ainda não dei esse salto? Por que esse tipo de problema se repete na minha carreira, no meu dia a dia? Por que eu deixo a desejar nesse ponto? Para eu mesmo. Na minha história não foi diferente. Eu consegui dar grandes saltos no meu caminho profissional quando eu olhei para a minha história. Então, isso fez muito sentido para mim. E fez muito sentido para cada cliente que eu atendi no meu consultório. Para cada mentorado que eu atendo nas organizações. Para cada encontro de líderes em que de alguma forma nós tocamos em algum ponto da história e que a partir dali algo se transforma no meu caminho profissional. E eu não estou dizendo que é um caminho fácil de ser percorrido, mas eu estou dizendo que é um caminho possível e é um caminho transformador e libertador. Não é falta de disciplina, não é falta de vontade ou falta de capacidade. É que apenas externamente a gente não vai conseguir resolver algumas coisas e talvez é sobre isso que não olhamos. Então, gente, se esse vídeo fez sentido para você, continue aqui, me segue no canal, que nos próximos vídeos eu vou mostrando de que forma que a nossa história se conecta com o nosso dia a dia no trabalho hoje. E se você conhece alguém que gostaria de ouvir esse vídeo, que está em busca de mais satisfação no trabalho, de melhorar a performance, de buscar a chamada felicidade no trabalho, encaminhe esse vídeo para ela também.